dar continuidade às aulas de equilíbrio químico, tá? Vamos falar hoje de deslocamento de equilíbrio químico, tá? Nas últimas aulas nós falamos o que é equilíbrio químico, né? E agora nós vamos falar a respeito do deslocamento do equilíbrio químico. Antes de falar do deslocamento do equilíbrio químico, gostaria de revisar com vocês, né, o que seria equilíbrio químico. O que é, professor, equilíbrio químico, antes do senhor falar a respeito do deslocamento de equilíbrio. Lembrando que eu deixei uma atividadezinha para vocês responderem, né, na última aula, né? Foi essa atividade aqui, ó, tá? Não sei quem foi que conseguiu responder, mas antes disso aqui, ó, falar a respeito da situação de equilíbrio, né? O que seria equilíbrio químico? Equilíbrio químico nada mais é, pessoal, né, do que uma reação que acontece nos dois sentidos, tá? Uma reação química que vai se processar nos dois sentidos. Suponhamos que nós temos, né, a substância A, né, só mudar aqui a cor, a substância A que vai reagir com a substância B, formando a substância C. Isso daqui é o início da reação, né? Nós chamamos de etapa direta da reação. Só que depois de um tempo, né, o produto C ele volta a se transformar nas substâncias A e B, né, que seria a etapa inversa, né, reação inversa. Certo? Aí nós temos então a reação direta e a reação inversa. Somando as duas, nós podemos escrever essas duas reações, né, em uma única, dizendo que a substância A vai reagir com a substância B, formando a substância C, e a substância C volta, né, a se transformar nas substâncias A e B. Então aqui nós temos, né, quando nós temos uma reação química onde apresenta essa dupla seta aqui, certo? Significa reações reversíveis, que acontecem tanto no sentido direto como no sentido inverso. Beleza? Então, deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. A Isabel Cruz acabou de chegar. Antes dela tinha chegado outra aluna, né? Outro aluno. Boa tarde a vocês. Estamos falando aqui, fazendo uma revisão aqui da situação de equilíbrio, tá? Uma reação química. Beleza. Outra coisa que nós devemos relembrar aqui a respeito das reações de equilíbrio são as constantes de equilíbrio, né? São as constantes de equilíbrio. Nós temos a substância A, que vai reagir de novo com a substância B, formando ali a substância C e agora com a substância D, tá? Cada substância dessa aqui, pessoal, né, representando uma fórmula química, né, elas eventualmente podem apresentar os chamados coeficientes estequiométricos. Então eu posso ter o Azinho aqui, ó, vou botar aqui outra cor, tá aqui o Azinho, o Bzinho, o Czinho e o Dzinho, né, que são coeficientes estequiométricos, tá? Suponhamos que seja, por exemplo, a reação de decomposição da água, onde duas moléculas de água, né, vão se decompor, né, em duas moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio, tá? Então esse 2 aqui à frente da molécula de água, esse 2 aqui à frente da molécula de O2, de H2, né, são o que nós chamamos de coeficientes estequiométricos. E na frente do O, do gás oxigênio, tem um 1, só que eu não preciso colocar, né, esse 1 aqui, tá? Não preciso escrever ele, mas subentende-se que ele existe. Por exemplo, qual o valor de x? X é 1 vezes x, porque dá o próprio x. X é quem? X dividido por 1 é o próprio x, né? E x elevado a 1 é o próprio x. Então eu posso escrever o x da seguinte forma: x, né, elevado a 1 multiplicado por 1 e dividido por 1. Só que eu não preciso colocar tudo isso, né? Então, ó, posso escrever só x, porque independente da operação matemática aí, o valor dele vai ser x. Da mesma forma, é ali na frente do oxigênio, nessa quantidade. Eu não preciso dizer que aqui tem um 1, tá? Subentende-se que ali já tem um 1, tá? Beleza, então esses coeficientes estequiométricos, eles são importantes para quê, professor? Eles são importantes para fazer os cálculos das constantes de equilíbrio. Como é que seria uma fórmula de uma constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, que é esse K aqui, Kek, né, é igual
a concentração dos produtos, que seria C multiplicado por D, né, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, que seria Czinho e Dzinho, dividido pela concentração dos reagentes, que seria Azão, né, e Bzão, multiplicado aqui por Bzão, elevado também aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, essa aqui seria a nossa constante de equilíbrio. Como é que eu posso calcular a nossa constante de equilíbrio, tá? Que ela é bastante utilizada em algumas questões de equilíbrio químico, como foi, né, pessoal, o caso dessa questão aqui que eu deixei para vocês na última aula, né? Vamos tentar responder essa questão aqui, tá? Deixa eu só ver aqui quem é que está falando aqui. A Francilda já colocou o nome turma no chat. Daqui a pouco eu peço para que vocês coloquem nome turma, tá? No chat. Continuando aqui, então. Deixei essa questão aqui para que vocês pudessem responder. Ela já está aqui respondida, né? Mas vamos fazer a análise dessa questão aqui. Diz o seguinte: considere uma mistura fechada, num sistema, aliás, um sistema fechado, a temperatura de 100 graus Celsius. Outra coisa interessante, pessoal, que equilíbrio químico só vai acontecer em sistemas fechados, tá? Então, se tiver uma questão para vocês, um equilíbrio químico aconteceu no sistema aberto, impossível, tá? Porque vai haver troca de matéria com o ambiente, então não pode ter equilíbrio, tá? O equilíbrio químico só acontece em sistemas fechados. Então, vamos lá. Considere um sistema fechado a temperatura de 100 graus Celsius com um volume de 1 litro. Onde são, só apagar aqui, onde são adicionados 100 mols de quem? De N2O4, tá? N2O4. Calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que ao final do processo, essa palavra que é importante, ó, ao final do processo foram produzidos 4 mols de NO2. E aqui ele te dá a fórmula da equação química, tá? Então, o que é importante aqui? Nós sabemos que no início da reação, nós temos um sistema reacional fechado, com uma temperatura de 100 graus Celsius, onde eu tenho um volume de 1 litro, tá? Um volume de 1 litro. Por exemplo, se você te der 5 mols de uma substância X, num volume de 1 litro, qual é a concentração dessa substância? 5 mols por litro. Já é a própria, né? Já é a própria concentração, porque o sistema ele te dá o volume de 1 litro. Então você não precisa nem fazer a divisão. Por exemplo, quando ele deu 10 mols aqui de N2O4, eu já tenho automaticamente a concentração de N2O4 no início, que é 10 mols por litro, tá? Então, vou apagar aqui para facilitar a nossa vida, para não ficar tão poluído assim, tá? Então, já sei, pessoal, que no início eu tenho, eu tenho 10 mols por litro de N2O4, tá? No início. E quanto que eu tenho, professor? Se eu tenho 10 mol de N2O4, quanto é que eu tenho no início de NO2? Nada, porque ainda não começou a reação, né? Ele é um produto da reação. Esse produto só vai se formar depois que a reação começa. Antes da reação começar, ele não se processa, e não foi formado nada dele ainda, tá? Então, eu tenho 0 mols de N2, certo? De NO2, ok? Deixa eu apagar aqui algumas coisas para poder também não ficar tão poluído assim. Aceitar aqui quem está entrando aqui na nossa aula. A Elisângela. Boa tarde, Elisângela. Vamos continuar aqui nossa aula. Beleza. Boa tarde. Então aqui, isso aqui, pessoal, é o que nós temos, ó, no início, né? No início. Depois a reação vai começar, né? O que é que vai acontecer? Depois que a reação começa, né? Depois que a reação começa, ele vai dizer o seguinte, ó, calcule o valor da constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que ao final do processo, no final do processo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a situação de equilíbrio, né? É quando as linhas, quando a concentração de produto, de reagente para de descer e a concentração de produto para de subir, ou seja, quando há uma estabilização das linhas,
tá? Nós temos aqui uma situação, a partir dessa linha aqui, ó, nós temos uma situação de equilíbrio, tá? Que é o final do processo. Mas durante, isso aqui é o início do processo, onde eu tenho 10 mol do reagente e 0 mol do produto. O que vai acontecer com a quantidade de produto? Vai aumentar, né, durante o processo, e a quantidade de reagente vai diminuir durante o processo, tá? Até que essas quantidades elas se estabilizem. Até que essas quantidades se estabilizem, onde é atingido finalmente a situação de equilíbrio químico, tá? Isso é o final do processo. Beleza. Mas o que é que acontece durante a reação? Veja bem, calcule o valor do final, né? Sabendo que no final foram produzidos 4 mols de N2. O que é o final? Situação de equilíbrio. Então, bem aqui assim, ó, eu tenho 4 mols de NO2, certo? Mas para eu produzir 4 mols de NO2, você vai ter que saber estequiometria, né? Você deveria ter aprendido lá no primeiro ano. O que é isso? Para produzir 4 mols de NO2, eu devo gastar quanto de N2O4? X. Aí você faz, né, a regrinha de 3 aqui, né, pessoal? X vezes 2 dá 2x. E 1 vezes 4 dá quanto? É igual a 4. Logo, x é igual a 4, né? 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 2, né? 4 dividido por 2 é 2. Certo? Então, isso significa o quê? Que foi consumido na reação, durante o processo, foi consumido 2 mols de N2O4. Foi consumido 2 mols de N2O4 durante o processo, para poder formar 4 mols de NO2. Tá? Para formar 4 mols de NO2, foi preciso ser consumido 2 mols de N2O4. Beleza? Isso significa o quê? Que no equilíbrio, na situação de equilíbrio, quanto é que sobrou de N2O4? Quanto foi que sobrou, pessoal? 10 menos 2, que é igual a quanto? 8. Certo? Aqui eu tenho, ó, como vocês podem ver, 8 mols de N2O4, tá? Na situação de equilíbrio, tá? Beleza. Professor, mas para que você está calculando tudo isso daí? Porque para fazer o cálculo da reação, deixa eu só botar aqui mais um slide aqui, nós vamos precisar das concentrações no equilíbrio, né? A constante de equilíbrio seria igual a quem? Vai ser igual, ó, a reação é essa. Deixa eu apagar aqui. É 1N2O4, né? A reação é, escrever aqui, 1N2O4, que vai formar 2NO2, tá? Então, a constante de equilíbrio ela é produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido por reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Quem é o produto da reação? O NO2, né? Então, vai ser igual a concentração de NO2 elevado a quanto, pessoal? Elevado ao coeficiente estequiométrico, ou seja, elevado a 2, dividido pela concentração do reagente, que seria quem? O N2O4. Elevado a quanto? Elevado a 1, né? Certo? Beleza, agora eu vou substituir. Qual é o valor da concentração de NO2? Qual é a concentração do NO2 no equilíbrio? 4 mol por litro, né? Então você coloca aqui, ó, 4 mol elevado a quanto? Elevado a 2, dividido por quem? Pela concentração de N2O4. Quem é? No equilíbrio, 8 mol por litro. Então, você substitui aqui, ó, 8 mol por litro. Elevado a quanto? Elevado a 1, que dá o próprio 8, né? Então, pode deixar ele assim. Então, a constante de equilíbrio vai ser igual a 4 elevado a 2 é igual a quanto? 16, dividido por 8, né? Logo, a nossa constante de equilíbrio aqui, nesse caso, vai ser igual a 2. Qual é a unidade da constante de equilíbrio? Mol por litro, nesse caso, tá? Constante de equilíbrio, 2 mols por litro, tá? Isso aqui é uma questão comum, questão comum, viu, pessoal, de equilíbrio químico.
Beleza. Então já sabemos o que é equilíbrio químico, já fizemos a nossa questão que tínhamos deixado na última aula. Vamos agora analisar o que causa, o que pode ocasionar o deslocamento do equilíbrio químico, certo? Como assim, professor? O que é que seria o deslocamento do equilíbrio químico? Nós sabemos que a substância A vai reagir com a substância B, produzindo a substância C, né? E porventura a substância C, se for num recipiente fechado, né, sistema fechado, ela volta a se transformar na substância A e B, certo? Acontece que o equilíbrio químico ele se processa, vamos supor que o equilíbrio químico ele se processa da seguinte forma: no equilíbrio eu tenho 10 gramas de reagente, né, e 5 gramas do produto, tá? Acontece que eu posso mexer no meu sistema a ponto de eu deslocar o equilíbrio, ou seja, toda vez que eu mexer no meu equilíbrio químico, eu posso, por exemplo, um sistema fechado, né? Eu posso aquecer o meu equilíbrio, o sistema, fornecer energia aqui para dentro dele, certo? Eu posso amassar, né, esse sistema, aumentando a pressão dentro do sistema. Então eu posso alterar algumas condições do meu sistema reacional que podem ocasionar, né, um deslocamento do equilíbrio. Pessoal, vou pedir nesse momento que vocês coloquem nome e turma aí no chat, tá? Coloquem nome e turma no chat. Então eu posso, né, ocasionar. O que seria isso, professor? Olha só, no equilíbrio químico eu tinha, né, 10 gramas de reagente e apenas 5 gramas de produto. Agora vamos supor que você aqueceu esse sistema, você forneceu energia. Como você forneceu energia, o equilíbrio químico ele vai ser novamente estabelecido, mas você pode ter favorecido a formação de produto, certo? Agora nós temos um novo equilíbrio químico, só que agora eu tenho 9 gramas de reagente, né? E agora eu tenho 6 gramas de produto, ou seja, você favoreceu a formação do produto, tá? Existem outras situações que nós podemos, por exemplo, vou aumentar o volume do sistema, vou diminuir a pressão. Aí, ao invés, para casa, né, você pode sair de uma situação de 10 gramas de reagente e passar a ter 11 gramas de reagente, e agora você tem, né, 4 gramas de produto. Ou seja, nessa segunda observação aqui, nós favorecemos a formação dos reagentes. Neste caso, há um favorecimento, há um deslocamento do equilíbrio no sentido de formação dos reagentes, tá? Então, é como se fosse realmente uma balança, né, o equilíbrio químico, né? Você tem uma balança aqui. Certo? Você pode alterar, estão equilibrados os pratos aqui da balança, você pode colocar um pouquinho mais de peso para esse lado e você vai causar um desequilíbrio nessa balança. Você pode ocasionar do outro lado, botar um pouquinho mais de peso, né? E ocasionar, né, o desequilíbrio dessa balança. Você pode colocar um ventilador aqui embaixo, soprando esse prato da balança, causando um desequilíbrio também do sistema. Então, da mesma forma, pode, né, ocasionar os equilíbrios químicos, eles podem ser deslocados tanto na formação de produto como na direção dos reagentes, tá? E quem estuda essa parte aqui dos equilíbrios químicos é o princípio de Le Chatelier. Deixa eu até apagar tudo aqui para que vocês possam ler também, né? Deslocamento de equilíbrio, e está aqui o nome do sujeito, princípio que estudou, né, esses deslocamentos de equilíbrio, o chamado aí o princípio de Le Chatelier. Tá? Então vamos lá. Nós temos, como nós já havíamos estudado anteriormente, as reações que elas podem se processar no sentido direto ou no sentido inverso. No sentido direto vai formar quem? Vai formar produto. No sentido inverso vai formar quem? Vai formar reagente. Então nunca esqueça disso. Sentido direto, formação de produto. Sentido inverso, formação de reagentes, tá? Aí nós temos o seguinte: no equilíbrio químico, a velocidade da formação do produto, né, é igual à velocidade da formação do reagente, né? As velocidades são iguais. Sistema e equilíbrio, tá? Nós temos as concentrações de espécies, né, tanto do produto como do reagente, eles são constantes no equilíbrio, tá? As concentrações
dos reagentes e dos produtos, elas são constantes. Porque tem reagente sendo formado, tem reagente sendo consumido ao mesmo tempo. Na mesma velocidade que ele é formado, ele é consumido, tá? Então, a concentração dele é praticamente constante, tá? Nós chamamos aí por isso nós chamamos de equilíbrio. Agora, nós vamos para as situações. Se a velocidade da reação direta for maior que a velocidade da reação inversa, há uma maior formação de quem? De produtos, do que formação de reagentes. Logo, nós estamos deslocando o equilíbrio no sentido direto da reação direta, tá? Sentido de formação dos produtos. E a segunda hipótese ainda é que a reação no sentido direto, né, a velocidade da reação no sentido direto, pode ser menor do que a velocidade da reação no sentido inverso. Nesse caso, há uma maior formação de reagentes do que formação de produtos. E a reação vai ser favorecida nesse sentido aqui, no sentido inverso, ou seja, formação de reagente, tá? Então, termos que se usa bastante, pessoal, é deslocamento, né, para sentido dos produtos, né, como eu havia falado aqui, ó, sentido dos produtos. E quando a velocidade da reação inversa é maior do que a da reação direta, né, há um deslocamento de equilíbrio no sentido dos reagentes, tá? Vamos avançar então aqui. O que é que pode então, professor, causar o deslocamento do equilíbrio, né? São os efeitos da temperatura, pressão de sistemas com gases. Esse aqui só vale para sistemas gasosos, tá? Praticamente. E alterações da concentração dos reagentes e do produto, tá? Alteração das concentrações de reagentes e dos produtos também. E efeitos do catalisador, tá? Os efeitos do catalisador que podem aí, porventura, né, ocasionar um deslocamento de equilíbrio. Vamos estudar aqui cada um deles, né? Primeiramente, todo sistema reversível tende ao estado, né? Todo sistema reversível tende ao estado de equilíbrio, tá? O que é que seria um sistema reversível? Um sistema, pessoal, que está sendo uma reação química, né? Ou um processo físico também que está sendo promovido em um sistema fechado, certo? Um sistema fechável. Isso aí seria um sistema reversível, onde a reação também possa, né, promover uma reação no sentido direto, como também no sentido inverso. Não basta ter o sistema fechado e as condições reacionais não favorecerem as duas reações, tá? Tanto no sentido direto como no sentido inverso. Então, para que uma reação tenha o equilíbrio químico, né, seja reversível, ela precisa acontecer no sistema fechado, certo? E em todo sistema reversível, nós temos que essa reação química ela tende ao estado de equilíbrio. Deixa eu ver se tem alguém chegando aqui na nossa aula. Solange. Boa tarde, Solange. Chegando um pouquinho atrasada aí, né? Mas tudo bem. Vamos continuando aqui com a nossa aula de química, falando sobre deslocamento de equilíbrio, tá? Então, todo sistema fechado tende para a situação de equilíbrio químico, tá? Tende para uma situação de equilíbrio químico. Aí vamos lá. Uma vez atingido o estado de equilíbrio, este é mantido a menos que se provoque alguma alteração no sistema. Que alteração é essa, professor? Temperatura, pressão dos sistemas com gases, alteração da concentração dos reagentes, principalmente, tá? Beleza? Então, uma vez que o sistema adquire a situação de equilíbrio, só alguns fatores externos que podem, né, como temperatura, pressão, concentração dos reagentes, que podem afetar, deslocar esse equilíbrio, tanto no sentido do produto, como no sentido da formação dos reagentes, como nós já havíamos visto. Terceiro ponto. Quando se provoca uma alteração no sistema em equilíbrio, este reage no sentido de anular o efeito dessa alteração. Desta forma, o sistema tende a retornar a um novo estado de equilíbrio, tá? É o que nós acabamos de falar, certo? Primeiro você coloca os reagentes dentro de um sistema fechado, né? Esses reagentes se transformam em produto no primeiro momento
e os produtos, num segundo momento, começam a formar os reagentes, uma reação no sentido inverso. Eles vão, é óbvio que no início os reagentes são consumidos, vão diminuindo a sua quantidade, a sua concentração, e os produtos vão aumentando a sua quantidade, a sua concentração. Até chegar um momento em que a velocidade de formação do produto é igual à velocidade da formação do reagente, as duas velocidades se igualam. Nesse momento, nós temos a situação de equilíbrio, onde as concentrações dos reagentes e dos produtos tendem a se manter constantes, certo? Uma coisa que acontece é que uma vez que o sistema entra em equilíbrio químico, ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração, a menos que algum fator altere o equilíbrio, tá? Quem são esses fatores? Temperatura, concentração, catalisador, certo? Adição de reagentes ou de produtos. Beleza. Mas se, porventura, né, algum desses fatores entrarem em ação e causarem um desequilíbrio, o sistema em si, por conta própria, o próprio sistema, certo? Ele vai estabelecer novamente uma situação de equilíbrio, tá? Ele vai, por conta própria, estabelecer novamente uma situação de equilíbrio. Eu gosto de pensar nisso, por exemplo, vamos supor que você tenha aí, tá? Você tem aí uma bacia com água, certo? Uma bacia com água. No momento que você está colocando a água ali na bacia, a água ela forma aquelas ondas, né, pessoal? Na superfície. Tá montando a adição. Aí você deixa o sistema parado por um período de tempo, certo? E aí aquilo ali vai diminuindo até que a superfície da água esteja plana, ou seja, uma situação de equilíbrio. Aí você vai causar um desequilíbrio. Você vai pegar um copo com água, né, um pouquinho de água daquela bacia. Peguei um pouquinho, certo? O que acontece? Ele começa a perturbar o sistema, né? Forma-se ondas novamente na superfície da água. Mas você deixa passar um tempo novamente e o próprio sistema restabelece um novo equilíbrio. Não é mais no mesmo nível, porque você tirou um pouquinho de água, não foi? Não vai ser no mesmo nível, vai estar um pouquinho abaixo. Mas ele novamente entra em equilíbrio. É o que acontece aí nas reações químicas, tá? Se você perturbar o equilíbrio de um sistema reversível, ele, por conta própria, ele vai restabelecer um novo equilíbrio, tá? Um novo equilíbrio. Ok? Então vamos lá, o efeito da temperatura. O que a temperatura vai modificar a situação de equilíbrio, professor? Nós sabemos lá da termoquímica, que eu já passei para vocês, que nós temos dois tipos de reações químicas, né? Nós temos as reações químicas. Deixa eu só apagar aqui. Nós temos as reações químicas. Vamos supor que a reação química A formando B, certo? A, uma substância qualquer formando outra substância. Esse sistema, né, essa reação química que ela pode acontecer liberando energia. Ela pode liberar energia, ou seja, o ΔH dela negativo. E esse tipo de reação nós chamamos de reação para fora, né, pessoal? Exotérmica. Reação exotérmica. Ou pode acontecer o contrário, né? Essa reação ela pode receber, né, energia, onde dessa forma o ΔH vai ser positivo, né? ΔH vai ser positivo e a reação é dita endotérmica. Tá? Reação endotérmica. Isso sempre, tá, pessoal? No sentido direto da reação, tá? Certo, agora eu quero que vocês raciocinem comigo. Numa reação química como essa, numa reação química exotérmica, vamos pensar primeiramente na exotérmica, tá? Na reação química exotérmica, o que é que precisa acontecer para que A se transforme em B? Uma das coisas que precisa acontecer, o sistema precisa liberar energia, tá? Precisa liberar energia, ok? Para que A se transforme em B, o que é que tem que acontecer? Ele precisa perder energia, tá? Precisa perder energia. Agora acontece que você vai colocar esse sistema, tá? Para aquecer. Você vai fornecer energia para o sistema, não vai?
Não vai, pessoal? Ah, professor, você está aquecendo o sistema, é claro que você vai dar energia aqui para ele. Mas acontece que o que acontece é o seguinte: para que A se transforme em B, ele precisa perder energia, mas só que você está dando energia para ele. Tá? Você está dando energia para ele. Então, o que acontece? Você desfavorece. Só deixar aqui passar o caminhão de lixo aqui, vai me atrapalhar. Tá? Se o sistema precisa perder energia, mas você está fornecendo energia para ele, então o que acontece? Você desfavorece a formação de B, certo? B é desfavorecido, a formação do produto é desfavorecida, tá? Por quê, professor? Porque para passar de A para B, né, para a substância A se transformar na substância B, ela precisa perder energia, mas você está dando energia, você está aquecendo o sistema, tá? Então, nessa primeira situação aqui, no sentido exotérmico, nós temos um desfavorecimento, tá? Para uma reação exotérmica, há um desfavorecimento, né, ao aumentarmos a temperatura do sistema, ok? Agora nós vamos analisar a situação inversa. Num sistema endotérmico, suponha que para que A se transforme em B, ele precisa ganhar energia. Se você fornecer a essa energia aumentando a temperatura, você favorece que A se transforme em B, certo? Então, você aumenta a velocidade da reação no sentido direto, tá? Então, esses dois casos aí, viu, pessoal? O efeito da temperatura. Vamos aqui analisar agora uma coisa interessante que eu tenho que passar para vocês, tá? É que se o sistema ele é reversível, ou seja, A se transforma em B, mas B também se transforma em A, aí eu coloco a segunda seta aqui embaixo, tá? Se o sistema é reversível, acontece um fenômeno interessante. Deixa eu apagar aqui, para a gente poder analisar. Se a reação no sentido direto, ela é exotérmica, ela é endotérmica, né? A reação no sentido inverso, ela é automaticamente exotérmica, tá? Se a reação no sentido direto, ela é endotérmica, a reação no sentido inverso, ela é automaticamente exotérmica, tá? E o contrário também acontece, né? Se a reação no sentido direto, ela é exotérmica, a reação no sentido inverso, ela é endotérmica, tá? Então, isso acontece automaticamente. Agora, eu vou perguntar para vocês. Se eu aquecer esse sistema aqui, eu vou favorecer a formação de A ou de B? Do jeito que está escrito ali, os sentidos das energias. Bom, professor, quem precisa ganhar energia para acontecer a reação é o sentido inverso, o sentido endotérmico. Então, se o senhor aumentar essa reação, a energia aqui por meio da temperatura do sistema, o senhor vai favorecer a reação no sentido inverso. Agora, se eu resfriar o sistema, eu vou estar tirando energia dele, né? Eu vou colocar uns cubos de gelo aqui, ó, próximo da nossa reação. Você vai automaticamente diminuir a temperatura do sistema. Você vai favorecer qual reação? Qual sentido? Professor, para formar A, para a substância A formar B, ele precisa perder energia. E como o senhor está tirando energia por meio do resfriamento, então isso vai favorecer a formação de B, ou seja, A vai se transformar mais rápido em B, certo? Favorecendo dessa forma a reação no sentido direto, tá bom? É um pouco confuso, pessoal, espero que vocês também dêem uma boa olhada no livro de vocês, tá? A respeito do efeito da temperatura, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse gráficozinho aqui, né? Nós temos aqui, ó, reagente formando produto, onde nós temos uma diminuição, né? Diminuição da energia, portanto, esse ΔH aqui, ele é negativo, né? Uma reação, no caso, exotérmica.
uma reação no sentido exotérmico, tá? O que é que vai acontecer? Essa reação ela está se processando dentro do sistema. Se você, né, aumentar a temperatura do sistema, certo? Se você aumentar a temperatura do sistema, você vai favorecer a formação de quem? Vai favorecer a reação no sentido endotérmico. Se a reação direta ela é exotérmica, a reação inversa ela é endo, né? Endotérmica. Então você vai favorecer automaticamente a reação no sentido aqui, né, inverso. E o contrário também acontece, né? Se você diminuir a temperatura, você vai favorecer a reação no sentido direto. Ok? Então nós temos aqui uma reação química acontecendo, nós temos o sentido direto e o sentido inverso aqui, e nós temos também a constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio, ela vai também ser influenciada, tá, pessoal, pela temperatura, a constante de equilíbrio, tá? Nós temos aqui o modo como nós podemos calcular a constante de equilíbrio, que nós já havíamos visto anteriormente, tá? No caso aqui, ó, dessa reação aqui, especificamente, quando a temperatura aumenta, a constante diminui, tá? Diminui a concentração de produtos, o que faz com que a gente interprete que vai diminuir a concentração de produtos, significando que a reação está sendo predominante no sentido inverso, tá? Beleza, então, pessoal? Na próxima aula, eu vou falar a respeito dos gases, deslocamento de equilíbrio dos gases e também, né, o efeito da concentração dos reagentes e também dos catalisadores, tá, pessoal? Também vou falar a respeito dos catalisadores. Na próxima, vou deixar esses itens aí para a próxima aula, senão vai ficar muito longa a nossa aula, tá? Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal, a respeito do que eu já fui falado na aula de hoje? Alguma dúvida aí? Se não, nós podemos então encerrar nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Mais uma vez, lembrando que a nota de vocês está lá na nossa sala de aula virtual do terceiro bimestre. Vamos aí aproveitar para fazer o máximo de participação até o final do ano, principalmente quem está com nota baixa, porque no final do ano a gente vai dar algumas oportunidades, não só eu, como todos os professores vão dar oportunidade para que seja recuperada essas notas aí, tá? Mas o aluno tem que mostrar que está participando, porque se o aluno não mostrar que está participando, a gente também não vai poder ajudar muito, tá? Então era isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Não esqueçam de continuar participando também dos aulões do Mais IDEB no dia de sábado, tá? É muito importante para vocês e também para a escola, tá? Que vocês continuem participando dos aulões do Mais IDEB, coloquem o nome lá da frequência, principalmente não deixem de assinar a frequência, não basta só assistir a aula, tem principalmente que assinar a frequência online do formulário, tá? Então era isso aí, pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aula. Quem já colocou o nome turma no chat já pode sair, tá? Quem já colocou o nome turma no chat pode sair.